Exato, mas pelo menos agora a trilogia de Warhammer saiu, né? Nasceu. Então, Nossa, cara, que parto, né? é, Eu acho que agora a gente pode passar um tempo sem falar de Warhammer. Não, enfim, there's no such thing as too much Warhammer. exato, não existe. Olá, ouvintes! Olá, ouvintes! Para quem não conhece, eu sou o Guilherme Vulgo Chess e eu adoro House com Coca-Cola. Puta merda! Eu sou o Vitor, também conhecido como Capivara no Twitter, e eu nunca compro House Preto. É uma merda. E bem-vindos aos mais um, acho que é o segundo, Escudo do Mestre House, porque a Terceira Terra já tem drops demais. Puta merda. Ai, maravilha, maravilha. Faz tempo que a gente vai ser um. Cara, faz meses que a gente não grava um Halls, né? Faz mês que a gente não grava nada, mas. É verdade. Bem, né? Ok, o Escudo do Mestre voltando com força total na segunda metade de 2012. Já deve ser a quarta vez que a gente volta com força total e não dá muito. Não, a gente sempre faz a nossa volta triunfal, né? Cada episódio é a volta triunfal do Escudo do Mestre. E hoje nós vamos falar do que se trata o nosso House de hoje. O nosso House de hoje vem um dia depois da publicação dos indicados desse ano para o N 2012. Para quem não sabe, o Annie Awards é uma premiação dos Estados Unidos para os melhores jogos de RPG e derivados do ano. Resista à tentação de dizer que é o Oscar do RPG. Mas é o Oscar do RPG. Competindo com Origins também, que é um prêmio parecido. Competindo com o Origins, claro. E para quem não sabe, o N ele é uma votação que é feita na Gen Con e só vota nos vencedores quem comparece à Gen Con. O que muitas vezes faz com que umas pessoas questionem a credibilidade do premiação. Eu acho que não, porque a Gen Con é gigante, deve ter mais gente na Gen Con do que tem de jogadores de RPG no Brasil. Provável. É muito provável, muito provável. Então, eu acho que é um prêmio válido e razoável. Interessante é que a votação de quais jogos vão aparecer lá é feita. São juízes ou é o público que escolhe? Eu não me lembro agora. O juiz escolhe os indicados e o público vota. O juiz também vota, né? O juiz também vota. Então, a premiação tem alguns juízes. Entre eles, esse ano nós temos o famoso Kurt Wiggle, que faz o programa Game Geeks no YouTube, falando de jogos de RPG não tão conhecidos assim, muitas vezes. E se você segue a fanpage do Escudo do Mestre no Twitter, você já me viu falando. Pois é, eu não sigo a fanpage do Escudo do Mestre no Twitter, mas tem gente que segue. É um excelente exemplo que você dá pros ouvintes, hein? Puta merda. Diz que o cara é o parceiro, criador. Ok. Muito bem, muito bem. Mas hoje a gente vai falar do que a gente achou de interessante que apareceram nesses Ns. Eu sempre acho legal, todo ano eu acompanho e eu acho uma coisa bacana para ver quais são as tendências do RPG nos Estados Unidos, o que vai ditar bem ou mal a tendência do RPG no resto do mundo, e também porque muitas vezes você encontra uma pérola ou outra perdida lá no Ns, um jogo que você talvez de outra maneira não conhecesse e que acaba sendo um jogo muito interessante. Eu acho que o mais legal do Enes é isso, é pra isso que eu acompanho. Eu sempre vejo pra conhecer não só um livro novo, como a gente vai falar, mas eles têm nas categorias, por exemplo, podcasts, blogs de RPG. Então é divertidíssimo pra você conhecer material novo, dar aquela renovada, sabe?
você que sempre vê os mesmos sites, ou sempre vê as coisas das mesmas editoras, é muito bom pra você entrar em contato com material novo. Nem que seja só pela curiosidade de saber que aquilo existe. E se você é um daqueles mestres como eu, os jogadores, que veem um jogo de RPG novo, já sai, meu Deus, essa é a coisa mais legal do mundo dessa semana, é um prato cheio pra você gastar o seu dinheiro. Boa, muito boa. E bom, vamos começar agora falando de alguns temas de alguns dos nomeados que nós achamos mais interessantes vamos ver se o pessoal aí que escuta o Escudo do Mestre se interessa ou gosta da dica, né? A gente começa por Melhor Aventura. Pode ser, vamos seguir na lista deles. Para vocês que estão acompanhando, a gente vai deixar o link aí do Enes com as nomeações. Se você estiver ouvindo isso no seu computador, acompanha com a gente. Se não, depois você vê. Pois é. Bom, então, Melhor Aventura. Que você, das melhores aventuras, a única que eu li foi a Madness at Gardmore Abbey, que é da Wizards of the Coast para D&D 4ª edição. O engraçado é que assim, eu olhei esse negócio e eu falei, nossa, a gente já tinha falado isso no passado. Aliás, você lembra que a nossa primeira gravação do Escudo do Mestre foi sobre os Enes, né? É verdade, no episódio 1 a gente fala dos Enes. Olha só. E a gente até comentava, e hoje de novo, né, que a gente vê pouquíssima coisa da Wizards no meio das premiações. É verdade, seja dita que foi um ano muito fraco de publicação para eles. Tanto o ano passado quanto esse ano. Tem isso também. Mas essa aventura, quando eu fui ler alguma coisa, a primeira frase assim que eu li num blog, o primeiro que eu entrei, dei uma gugada e tal, era assim: o único crunch clássico que ficará da 4ª edição. Pois é, pra vocês verem que não é pouca coisa. Seria a única aventura da 4ª edição a atingir o patamar de uma aventura clássica, né, do D&D. E realmente é uma aventura muito boa. Ela vem numa caixa, se passa nesse Gardmore Abbey, né, que é uma localização que fica no Nature Vale, que é uma região do mundo clássico da D&D 4ª edição e que foi muito bem desenvolvida num suplemento chamado Monsters of the Nature Vale, que é um fantástico bestiário. E se passa nessa região, onde fica Gardmore Abbey, e é uma aventura que ela se vale daquele artefato famoso, né, o Deck of Many Things. Então, inclusive a aventura vem com um Deck of Many Things e cada carta é importante para a aventura, enfim, é muito bacana. Eu li a história bem legal, assim, a premissa da aventura, né, que a abadia ela era de uns templários que numa cruzada retornaram com um artefato maligno e que depois eles guardaram o artefato na abadia e as forças do mal vieram destruindo tudo para pegar, né? E o que as pessoas não sabem é que o artefato ainda continua lá, e é o Deck of Many Things. Então eu achei, nossa, muito legal, assim. Eu não gosto de D&D 4ª edição, mas é uma aventura que eu falei, nossa, que bacana, quero dar uma zapeada nela. É realmente muito boa. Das outras eu não vi, acho que o Victor viu mais do que eu. O que você pode comentar? Um detalhe, a gente não tá falando nomeado por nomeado, porque, pelo amor de Deus, né? Abre o site e olha. Senão a gente teria um podcast de 2 horas falando, ia ser muito chato, então a gente tá falando meio por cima. E se você é uma das que cortando o Victor animalmente, mas whatever, se você é um daqueles que escuta o podcast na rua e coisa e tal, confia na gente que os jogos são bons e depois dá uma olhada na lista que o podcast vai fazer incrível mais sentido. Vai lembrando. Você vai ler a lista e vai falar, falaram dessa. Então, o que eu queria falar é que, fora essa, acho que outro destaque é que você tem 3 aventuras da mesma editora, da Pelgrane Press. É a galera que publica Rastro de Cthulhu lá fora. Exato. Inclusive, quem tiver o Rastro de Cthulhu brasileiro tem lá o nome da Pelgrane Press na capa e tal. Uma das aventuras foi publicada, que é o Agonia de St. Margaret, né? Foi publicada. Que é a primeira parte de uma trilogia, a última parte está fazendo parte. As 3 aventuras, elas são para Rastro de Cthulhu e Fear Itself. Sei lá, são boas aventuras, assim, pelo que pareceu. Eu fiquei muito interessado em Invasive Procedures, uma aventura de terror que se passa num hospital. Eu sou estudante de medicina, então falei, nossa, que legal. E onde os personagens são pacientes no hospital, que foi um twist que eu achei muito bacana. Muito legal, o potencial para ser uma aventura de terror, assim, ótima. Então, o Quesito Aventuras tem aí pelo menos um grande clássico, na nossa opinião, e outras coisas muito interessantes para quem gosta de RPGs de horror. O último nomeado, que é um Streets of Zolbeck, de uma editora chamada Open Design, eu nunca ouvi falar. Eu dei uma olhadinha por cima, mas eu não tô me lembrando nada porque nada me chamou a atenção, então. Bom, enfim, tá aí, né? Deve ser bom por alguma razão.
Aí nós passamos para melhor acessório. Eu acho que é nada que vale a pena falar. Geralmente esses DMs kits, não sei o Cartinha quê. de um jogo. Aqui não é nada muito interessante pra cá. Isso aqui eu já gosto de falar, de melhor arte de capa. Melhor arte de capa. Porque eu acho que é interessante você ter um tema, né, uma premiação pra melhor arte de capa. É uma coisa que chama muita atenção pra um RPG. No final das contas. Quantas pessoas eu não conheço que pegaram o Vampiro à Máscara pra ler por causa daquela capa fenomenal da rosa no mármore verde e tudo mais. Era muito bonita mesmo. E o que nós temos aqui? Nós temos Black Crusade aqui, Warhammer fazendo a sua aparição nos N's, como o Core Holy Book dele, né, com a capa premiada. Tem também o que de famoso, né, que o pessoal conhece. Tem a Beginner Box do Pathfinder, que realmente é muito bonita, é um dragão negro bonitaço. Tem a Neverwinter Campaign Setting, eu já não acho uma arte tão bonita assim, mas ok. Tem um de Mutantes Masterminds e tem um de Cthulhu. O de Mutantes Masterminds eu achei genérico a capa, mas tem quem goste. Ano passado eu acho até que ganhou Mutantes e Masterminds como melhor arte. O problema dessa votação é que, como tem muita votação popular, às vezes o cara não vota na melhor arte, assim, é questionável. Às vezes ele vota no que é o livro predileto dele, e aí o que tem mais jogador acaba ganhando. Por isso... De longe, eu diria que o Black Crusade é a arte mais bonita. Eu também acho. De longe, mas eu acho que não vai ganhar, cara. Eu acho que vai ficar aí no Pathfinder, no Mutantes e Masterminds, alguma coisa assim. Até do Cthulhu eu achei mais bonita que essas. Bom, mas o que eu acho válido, né, apesar do vencedor ser uma escolha muitas vezes questionável, os indicados não. Os juízes costumam ter uma aproximação mais técnica ao tema, por isso, se está nos N's como nomeado, costuma ser muito bom. Uhum. Aí nós temos melhor arte de interior. Aqui nós temos algumas coisas interessantes também. Começamos com Book of Drakes, que eu nunca ouvi falar, mas é do mesmo cara que é a mesma editora pela mesma editora que fez aquela aventura que eu também nunca tinha ouvido falar. Então eles são muito bons em fazer RPGs que eu nunca ouvi falar sobre. Mas nós temos também esse aqui é realmente um livro muito bonito, que é o Do Pilgrims of the Flying Temple. A gente vai falar dele mais pra frente. Segura. Sim, escolha seu nome. Aí tem o 7.2 do Dragon Age. Que é sempre legal, né? A arte licenciada aí. Temos o... Pior que não é licenciada, não. Ah, não é? Não. Não é arte licenciada? Quer dizer, porque... Tem coisas originais e tal? Só tem coisas originais, é uma grande variedade. Eu achei que tivesse muita coisa original. Muita coisa reaproveitada do jogo? Bom, só se for concept art, eu não sei. Ou concept arts. Mas até onde me consta, não sei não. Não era não. Mas, sei lá, pode ser. Aí nós temos o RPG o Legend of Five Rings, 4th Edition. The Great Clans. Esse jogo é um desbunde em matéria de arte. Sempre um jogo belíssimo. E o The One Ring, que Adventures of the Edge of the Wild, prometido para ser lançado no Brasil pela Devir Editora, que também de fato tem uma arte interna muito bonita. Lança, Devir, tô esperando só vocês lançarem pra eu comprar o meu. Sério? Não, é sério, se eles lançarem eu compro aqui. Nossa, não sabia que você gostava de Senhor dos Anéis assim, não? Não gosto, mas eu gostei muito da proposta desse jogo. Justo. Mas não gosto tanto do Senhor dos Anéis, não. Bom, aí nós passamos para a categoria Melhor Blog. Bom, o que há de se dizer, né? Tem alguns novos, alguns velhos, Gnome Steel tá aí, né? Sly Flourish tá aí também, que é um Flourish. Blog muito bom para dicas de mestrado. Ele era sobre dicas de mestrado 4ª edição. Hoje em dia ele tá um pouco mais abrangente, haja vista o fim recente e prematuro da 4ª edição. Eu peguei os blogs, salvei nos meus favoritos, assim, eu tô só dando um tempo pra eu dar uma lida legal. Aí se tiver alguma coisa bacana, depois num episódio mais pra frente eu até... Tem até com um nome curioso, que é o Gaming as Women, não sei qual que é o tema. Esse eu achei interessante, será que é isso mesmo? A visão de mulheres do jogo, isso sempre vende, né? Tem cara. Nós temos melhor cartografia, o Wherever, né? Eu também não entendo. Tem umas categorias aqui que eu falo, porra, tá bom, né? Destaque porque cartografia. O Madness at Gadmore Abbey tá lá, na melhor cartografia, mas whatever. Aí nós temos melhor Electronic Book. Para quem não sabe, Electronic Book são livros lançados em PDF e apenas em PDF. Daqui tem um suplemento de GURPS, que mostra que o bom e velho GURPS ainda está vivo. O Social Engineering. Isso é legal, que é um suplemento de GURPS, eu dava uma olhada, só voltando pra carisma, negócio social, esses suplementinhos de GURPS de, sabe, acho que 30, 40 páginas.
tem vários assim pra fantasia, e aí eles soltaram essa. Eu falei, nossa, uma ideia bacana, né? Muito justo, muito justo. Que mais temos aí, Vitor? Acho que só, cara, do Electronic Prox foi o que chamou a atenção, assim, o resto eu não fui muito atrás pra ver mesmo. Bom, tá muito justo. Nós temos aqui o que... Peraí, deixa eu voltar pra página aqui. Melhor produto de graça, esse excepcionalmente Esse é interessante bom de para os falar. nossos jogadores brasileiros. Via de regras que são pessoas meio quebradas. Então... É verdade. 3 deles eu baixei e dei uma zapeada. 2 eu até li bem, assim. Um deles eu li extensivamente. Tem o Black Crusade Broken Chains. Warhammer! Mostrando a sua presença novamente. Não é à toa que a gente fala que as aventuras de Warhammer tá em outro nível, né? São muito boas. O Broken Chains, que é o Kickstarter, né? Ou sei lá, o Quickstarter. O sisteminha para você experimentar o jogo do Black Crusade, o RPG em que você joga com vilões e que você tem que ter um estômago bem resistente para jogar numa boa. É muito legal, a gente chegou a jogar umas partidas Jogou. Black Crusade. É uma história muito interessante. Ela começa bem surpreendente, assim. Pra quem eu já vou deixar, como conheço, eu vou falar um pouco dessa, né? Ela começa com os personagens sendo aprisionados pela Inquisição do Império e aí eles acordam numa nave que aparentemente está à deriva no espaço, e aí eles vão descobrir o que aconteceu, por que eles foram soltos e tal. É bem interessante. Tem uma pegada de Enigma do Horizonte, assim. Tem mesmo. Bem legal. Aí nós temos o Kickstarter o Quickstarter, né? Eu tô vendo tanto o Kickstarter esses dias que... do Dragon Age, né? O Quickstart. Que eu li, é bacana. Tem bastante coisinha pra você trabalhar, assim. Ele é, lógico, baseado na Box Set 1, né? Uhum. Mas ele é bem legal, dá pra você ter uma boa ideia. Um que eu não gostei muito é o seguinte, que é o do The One Ring. Words of the Wise. Que é só uma aventura, não tem personagem, não tem regra. Mas como é produto de graça, não necessariamente ele tá falando aqui de Quickstarters, né? Pode ser uma aventura que eles disponibilizaram de graça pra quem já joga. Sim, verdade. É que como os outros dois eu baixei ele mais chamou a atenção, quando eu vi o The One Ring, eu falei, nossa, um Quickstart do The One Ring, que legal. Aí eu peguei, olhei e falei, não é. Justo. Aí nós temos The Shadowlands Conversion Guide, whatever, não conheço também, ficou na minha lista de conhecer. E um módulo de Pathfinder que é genial, que é o We Goblins, em que os jogadores jogam com goblins. Nossa. E eles jogam com goblins de Pathfinder, né, que são aqueles bichinhos super carismáticos e que são os mascotes da paz. É bem divertido o We Goblins. Legal. Um jogo em que você vai morrer de medo de cavalos e de ódio a cachorros. Nossa. Ou o contrário, eu não me lembro bem agora. Aí nós temos aqui uma premiação que é interessantíssima, que é melhor jogo. Que eu acho que é um dos tops, que é quase assim o melhor filme, o melhor ator do Oscar original. Vocês vão ver que é um pouco difícil pra mim separar, porque tem melhores regras, melhor jogo e tipo produto do ano. Aí eu fico, sei lá, o melhor jogo não devia ganhar as melhores regras? Nem sempre. É aquela coisa, tipo, o melhor diretor não dirige o melhor filme? Não, nem sempre. Aí você, tá, né, cara? Isso aí é pra quem vota. Mas então, tem os indicados. O primeiro é um RPG que eu tive muito contato ultimamente. Eu comprei o livro e devorei, que é o Cosmic Patrol, da Catalyst Game Labs, a galera aí do Shadowrun. Exato, quem faz a quarta edição de Shadowrun. Sempre fez Shadowrun, né? E agora fazem a quarta. Não, quem fazia Shadowrun era a FASA. É verdade. A FASA faliu, lembra? Verdade. Mas enfim, hoje em dia eles fazem a quarta edição de Shadowrun, que é um jogo decente, você gosta de regras demais. Lançaram esse Cosmic Patrol aí que o Victor conhece mais. É um jogo sobre sci-fi pulp, mas enquanto as pessoas podem, hoje em dia, aqui no Brasil principalmente, a gente talvez traçaria um paralelo com o Space Dragon que tá chegando. Mas enquanto Space Dragon tenta puxar um Space Pulp assim, mais da década de 70 e tal, isso aqui é bem a era de ouro da fantasia, da ficção científica pulp. Então isso aqui é Flash Gordon, Buck Rogers, é isso na sua melhor forma. A grande Cat, assim, ele tem regras bem light, mas o diferencial dele é que a aventura se dá por cenas e em cada cena um dos jogadores assume o papel de mestre. Então, numa aventura, todo mundo vai jogar, todo mundo vai mestrar.
O É que, bem interessante. o que é interessante é que é uma direção completamente diferente do Shadowrun, que é um jogo extremamente regra e complexo, e GURPS olha pra aquilo e fala, nossa, que simples. Nossa, eu acho que o Cosmic Patrol tem até regras de menos. E olha que sou eu falando. Gente, eu não gosto de regra. E eu li esse livro e eu sou o falei, cara eu das acho que falta regrinhas. alguma parte nele. Justo. O próximo RPG é um que me chamou a atenção, chamou mais atenção ainda da minha namorada e também chamou bastante atenção do Vitor, que é o Pilgrims of the Flying Temple. Bem legal, da Evil Hat. Um momento cultura inútil aqui, que é um livro de temática oriental. Em japonês significa caminho. Então eu aprendi essa na época que eu jogava Mago, né? Que tinha O Do. o Do, que doía muito quando você batia nos caras com aquilo. Era Todo ia muito. muito bom. E a ideia do Pilgrims of the Flying Temple é um RPG mais light-hearted, assim, né? Mais leve, em que vocês vão jogar com peregrinos do templo do voador e vocês vão resolver problemas de pessoas por aí que mandam cartas para o templo. E essas cartas variam. Ele tem uma pegada meio cômica, então. Ele tem uma coisa de humor, ele se compara muito assim com obras de referência com Avatar. A Lenda de né? Aang. Ele fala que é uma mistura de Avatar, a Lenda de Aang, o Pequeno Príncipe e. E mais um outro. É um anime que eu esqueci o nome agora, mas que é bom também, no estilo Viagem de Chihiro. Uhum. E é bem legal, assim, eu dei uma olhada nele, ele fala que é um RPG sobre ajudar pessoas a se meterem em problemas. Exato. Depois que eu li um pouco, tem um quick start aí pra quem quiser dar uma olhada. Depois que eu li um pouco, ele é um jogo sobre... Ele é menos um RPG e mais um jogo narrativista. Por turnos, no seu turno você é o mestre e os outros jogadores são os troublemakers. Então você vai mais ou menos narrar o que seu personagem vai fazer e os outros jogadores da mesa vão narrar que merda tá acontecendo. Quais são os problemas que você tá se metendo. Mas parece muito divertido. Assim, a própria ficha tem uma piada na ficha que é divertida. A ficha é como se fosse um passaporte garantindo imunidades diversas aos peregrinos do templo. E é umas coisas do tipo: imunidade diplomática, obrigação da pessoa que verificar este passaporte de aceitar desculpas, imunidade a dano ecológico. Seguro contra destruição. Contra cataclismos cósmicos. É muito interessante. É legal que cada aventura começa como uma carta de pedido de ajuda que mandam pro templo, né? E as cartas são aquelas coisas bizarras, tipo assim, queridos peregrinos, eu perdi o meu gato em outro planeta. Ou então, queridos peregrinos, tem um peixe gigante preso na minha cabeça. Como é que é? Tem um que é muito bom. Eu acidentalmente summonei um monstro. É muito bom. Tem uma premissa bacana, porque é muito interessante. Chama muita atenção e parece um livro muito bom. E pelo que eu vi depois sobre ele foi feito num Kickstarter da Evil Hat, é mesmo o pessoal que fez Spirit of the Century, lançado no Brasil recentemente pela Retropunk, como um espírito do século, o Dresden Files RPG, que é absolutamente fantástico também. Então os caras, o Don't Rest Your Head, que é outro jogo maravilhoso, então os caras têm know-how na hora de fazer jogo. A arte do jogo é magnífica, tanto que ele foi nomeado a melhor arte interna também. E eu gostei muito da proposta. Pelo que eu vi no Kickstarter, eles vão fazer uma edição limitada disso aí. Então, talvez você não tenha sempre a chance de comprar o livro. O PDF está disponível, está até baratinho. É $10. Se você tem acesso. É que eu tô falido, senão eu comprava. Eu tô esperando você comprar pra você Pra eu te passar, né? prestar. Justo, a troca. Bom, aí nós temos o Hollow Point, que foi um jogo que me chamou muita atenção. A gente tá dando um destaque maior pros jogos do melhor jogo, porque é uma categoria. São as categorias que a gente mais vai falar, porque é aqui que o bicho brilha, né? Verdade. Então nós temos aqui o Hollow Point, que é um jogo que eu achei interessantíssimo, de uma editora que eu nunca tinha ouvido falar, é VSCA Publishing. E é um jogo sobre você ser um agente secreto, um badass, você ser um cara mau, você ser um cara que vai tomar decisões difíceis. Você mistura Jack Bauer com Jason Bourne na situação mais difícil que você conseguir imaginar. Eles falam um negócio de imagine todos os filmes super violentos que você já viu na sua vida. Esse é Hollow Point. Ele tem um sistema de regras próprio, que inclusive vai concorrer depois a melhores regras, e é um sistema narrativista pesado no narrativismo, e a ideia é ultra violência, ação sem parar. Você é um agente secreto muito badass e vai ter que resolver o problema no matter the cost.
Tem um slogan legal que tá no site deles que é pessoas ruins matando outras pessoas ruins de maneiras malvadas por motivos malvados, sabe? Uma coisa assim. Cara, muito interessante. Você fica, puta. Eu gostei demais. Eu achei interessante também. A gente tá querendo dar uma atenção especial pra isso. Aí Né? passamos para Marvel Heroic Role Playing Basic Game, o jogo com o maior nome da feira, né? Puta, o jogo aí da Margaret Weiss falando sobre o jogo da Marvel, né? Pela empresa da Margaret Weiss. Exato, que já E teve um tá boss da todo mundo terceira Tecnosfera. falando, etc. Então tá bem coberto. Eu só queria falar que assim, eu tô esperando minha chance de jogar aí, porque Eu fico bem também. Dei interessado. uma lida no PDF, achei bom. Não achei tão bom, mas eu achei bom. Mas assim, parece um jogo muito bacana e esperamos testar um dia. E por último, Jogo narrativista complexo, né? é um jogo narrativista complexíssimo, assim, bastante regra, não é simples não. É, Isso nos mostra que narrativismo, assim como o Dresden também, né, nos mostra que narrativismo não é sinônimo de regras leves. exato. Passamos para Savage Worlds Deluxe. Ah, o material que nós mais cobrimos, Fizemos um o review nosso único review no Escudo do Mestre. único, mas não último, né, velho? Teremos Ah, mais não, com reviews aí no certeza. futuro no Escudo do Mestre. Inclusive eu tô lendo um RPG agora que se continuar assim, talvez eu vou querer. Se continuar acho que tão bom quanto eu tô gostando dele, eu vou querer fazer um review. Ai, meu Deus. Mas é o Savage Worlds Deluxe, falamos muito sobre ele, eu acho que não tem nem mais o que dizer, que tá prometido para ser lançado no Brasil pela Retropunk algum dia. Lembrando que o Savage Worlds já ganhou um Ennis, ou foi um Origins, não lembro, já ganhou um prêmio como melhor regra, produto de Suano, melhor jogo, sei lá. Quando saiu a Explorers Edition uns anos atrás. Então acho que ele não ganha porra nenhuma esse ano, mas tá aí, né, marcando presença. Exato. Aí nós temos melhor produtos de miniaturas, né, o Ah, Wherever, pra mim, muito whatever. melhor monstro, melhor bestiário, também meio whatever. Eu só Nada gostaria, que eu... eu só gostaria de citar a menção honrosa de Warhammer com Deathwatch Mark of the Xenos. Aliás, eu recomendo os bestiários de Warhammer, eles são muito bons, porque eles são muito mais do que stat blocks, eles te apresentam com antagonistas, histórias inteiras, eles falam do... É uma qualidade, assim, difícil de você ver num simples bestiário. Eles não simplesmente falam, o monstro é assim, ou ele costuma fazer isso. Não, não, eles dissecam cultura, monstro, trazem um monte de ideias, de plots, é muito bom. Então... da Forte Mark of the Xenos e o Monster Vault Threats to the Nature Veil, que é o que eu tinha citado antes da Wizards of the Coast para a D&D 4ª edição, que eu também tenho, um bestiário fantástico, um dos melhores bestiários que eu li no que tem a ver com D&D, seja Pathfinder, seja D&D, seja o que for, recomendadíssimo. É quase um cenário de campanha dentro de um bestiário. Uhum. Então, podemos passar para melhor podcast. Não vou falar muito também. Mas eu separei todos, baixei episódio de todos e ainda não escutei. O único que tem aí que eu escutei foi o Janis Olds, né? Podcast com entrevistas e tal. Que eu já tinha tentado escutar antes, mas eu não gosto tanto assim de podcasts com entrevista, então pra mim não funciona muito. Daí, mas o resto eu preciso ver pra falar. eu recomendo que vocês olhem a lista e se interessarem, baixem. O que eu conheço daí é o Iron GM, que é do pessoal que faz o Atomic Array, que é um podcast com dicas de mestre e afins. É bem interessante. É bom? É decente, cara, é bom sim. Eles normalmente falam mais de jogos estilo D&D, mas vale a pena, são bons. Ah, legal, beleza. Aí nós temos melhor Production Values, né? Aquele livro que parece muito bonito e que gastaram muito dinheiro pra fazer ele ficar muito bonito. O valor agregado é meio difícil de, sei lá, valor de produção, né? Imagina, acho que a melhor analogia que a gente pode explicar isso é: imagine Hollywood e você tem um filme que é feito com 250 milhões de dólares e outro que é feito com 60 milhões de dólares. O de 60 pode ser muito melhor, mas o outro teve muito mais recursos. É mais ou menos essa a ideia. Ah, tá. Entendi. Só tem uma aí que eu queria salientar, que é um livro que eu tô atrás direto. E se quando eu tenho dinheiro, eu tô com outra coisa pra comprar. Quando eu tô sem dinheiro, eu quero comprar ele. Que é um suplemento pra Smallville RPG, High School Yearbook. Que basicamente ele fala pouca coisa do sistema de jogo de Smallville, que apesar de eu odiar Smallville,
Eu acho o sistema muito legal. É o Cortex Plus. Inclusive é um sistema que ele é uma variação do sistema usado no Marvel RPG da Margaret Wise. É bem parecido. O do Marvel ele pegou e deu uma complexada, né? Mexeu ainda. E esse livro, assim, ele tem pouca coisa do sistema de regra, mas ele é basicamente um livro sobre como você faz uma aventura de estudantes. Como você faz uma aventura com aquele grupo de estudantes e tal. Então esse é o livro pra você que, sei lá, ó, eu sou um cara da antiga, então Buffy a Casa Vampiros. Hoje em dia talvez eu pudesse falar, sei lá, um grupo de bruxos numa escola de feitiçaria. Ou até mesmo, sei lá, cadetes espaciais num cenário sci-fi, assim, sabe? É por aí. E é um tema que eu sempre gosto de abordar. Eu adoro fazer esses jogos assim com personagens adolescentes. Então esse livro eu fico aí, deixa o doc pra quem quiser ver. O que eu vi aqui, que eu conheço, que eu achei bacana, foi o Pathfinder Beginner Box, que realmente é fantástico. Já falei sobre isso antes e é um produto muito bom. Tem o The One Ring, que também é um produto muito bonito. Ele vem numa caixa bonita com dados especiais e tudo mais. E também menção honrosa para o Vampire the Masquerade 20th Anniversary Edition da White Wolf, que eles lançaram recentemente, uma edição de aniversário, como o próprio nome diz, de Vampiro a Máscara, que tem um compiladão num PDF de quase 600 páginas, e o livro físico também que eles lançaram, que traz aí tudo que foi publicado quase sobre Vampiro a Máscara. Tem todos os clãs adicionais, tudo que tinha no guia da Camarilha, no guia do Sabá, muita coisa, todas as disciplinas até o level 9, que nem vinham nos livros de clã. Então, para quem curte Vampiro, é um prato cheio. Eles deram uma mexidinha em uma outra coisa no texto, não mexeram em regra, deram umas esclarecidas em algumas regras que ficaram obscuras, mas não mexeram em nada fundamentalmente no texto, mas é bem bacana. Bacana. Aí, tem alguém aí, o saudoso de Vampiro? Né? Exato. Aí nós temos também melhor produto relacionado ao RPG, que é meio whatever. Então, eu só vou fazer uma mençãozinha. O último item, Tales of the Far West. Far West é um jogo que eu tô esperando muito sair. Imagina um jogo de western e Wuxia, né? Legal. Meio. Então ele lembra daquele filme? Aqui tem o Ninjas, né? Puta, qual que era o nome desse filme? Muito O Guerreiro, Ninjas. O Guardião, o Último Guerreiro. O Último Guerreiro, uma coisa assim. Esse filme, cara, pensa em, sei lá, por $1 e depois pensa em o Tigre e o Dragão. Aí mistura os dois e vai, sabe? O jogo ainda não saiu. Acho que vai ser pra Savage Worlds. Mas é um jogo que eu tô toda hora, assim, que eu bato o olho. Será que saiu? Será que saiu? E esse Tales of é o livro é o romance dele, livro de contos, né? Então, só pra vocês ficarem aí com água na boca que nem eu. Bom, agora passamos para um novo quesito que vai dar uma discussão, que é melhores regras. Outra coisa muito interessante pra gente falar. Nós temos aí o Bulldogs, da Galileo Games. O Victor conhece mais que eu. O Bulldogs ele é um jogo de kick-ass sci-fi, né? O sci-fi que chuta bundas. É um jogo baseado com o Fate System, né? E ele é um jogo de ficção científica e porradaria. Mas não porradaria assim, sei lá, aliens do resgate, vão ser marines que dão chutes. Não, é mais aventura mesmo, sabe? Eu não sei, eu li pouco sobre ele, assim, deixei ele guardado. Na verdade, tem outros jogos de Fate com sci-fi que eu ficava mais esperando, como Diáspora, né? Mas eu já escutei, tudo que eu escuto falar desse Bulldogs é que é foda. Então eu fiquei meio, beleza. Além do Bulldogs tem novamente o Hollow Point, que a gente falou bastante antes já, que aparentemente tem um sistema... É bacana dizer que a maioria desses jogos ou tem um sistema de regras próprio, ou ele tem uma versão própria do sistema de regras conhecido, como é o caso do Bulldogs. Como o caso do Bulldogs. Tem o Hollow Point também, que é o que a gente falou lá, da violência extrema, agentes secretos, Jason Bourne e Smith Jack Bauer, né? Exato. Nós temos esse aqui, eu acho demais, é um livro que eu estou muito com vontade de ler, não tive oportunidade ainda, que é o Lore Finder, que é uma mistura de Pathfinder com Gumshoe, que é o sistema usado no Rastro de Cthulhu. Eles falam que a espinha dorsal do Pathfinder mais o sistema de investigação do Gumshoe, que é, sei lá, onde o Gumshoe brilha, né? Então imagina só você lá investigando o negócio, na hora que você encontra o monstro, puxa pra porrada, fireball, parece interessante.
Eu fiquei, assim, eu falei, porra, que eu não jogo Pathfinder, mas se eu jogasse, esse ia ser o suplemento que eu ia mirar foda. Eu tô aguardando que eu jogo Pathfinder, então eu tô de olho nisso aqui. Aí nós temos o Marvel Heroic Role Playing Basic Ok, Game. game, ok. E teve o que eu adorei, que pra mim foi a estrela Agora The Beasts Unleashed. que é o Spellbound Kingdoms, da T-Shield Studios. Eu nunca tinha ouvido falar desse jogo. Eu vi ele no Enes, eu fui dar uma olhada sobre o que ele era e eu adorei o que eu vi até agora. Spellbound Kingdoms, ele é um... Por enquanto tem o PDF dele, você pode comprar o hardcover pela própria Drive-Thru RPG, mas é caro. Eu tô lendo o PDF. É fantástico, são 300 páginas de PDF em que o cara ele descreve um cenário e um sistema no mesmo livro. E é interessantíssimo, porque eu vou falar mais desses ouvintes, porque eu adorei. Então eu vou fazer a propaganda aqui, que é o jogo que eu tô lendo agora, e se continuar gostando tanto assim, eu vou fazer aqui um review para colocar no Escudo do Mestre. Pois é, o que provavelmente vai significar que eu vou chicotear o Victor para ler também. Já tô sentindo o estalo do chicote nas costas. Mas enfim. E Spellbound Kingdoms, ele é um jogo de fantasia medieval, mas com uma pegada meio vitoriana, meio steampunk. Então você vai ter lá guerreiros e magia junto com zeppelins e aquela magia misturada com tecnologia e fumaça e vapor e tudo aí mais. E por aí vai. E o que ele me chamou excepcionalmente a atenção é que ele é um jogo em que ele pressupõe que os seus personagens eles são grandes pessoas. Então você não é só um guerreiro, você é um guerreiro que tem terras, você é um nobre, você é um cara que vai ter soldados, você vai ter uma organização que trabalha para você, você pode ter uma guilda de ladrões, pode ter uma guilda de mercenários, um braço no governo, você pode ter um local onde você vai dominar sua própria terra e por aí vai. Então isso eu já achei muito bacana, e ele é um jogo que ele vem com regras simples e rápidas para coisas como combate em massa, ou então como uma guerra das sombras, em que você tem uma organização de espionagem, está tentando fazer contra-espionagem com o nobre rival, e ao mesmo tempo em que ele tem um sistema de combate tático interessantíssimo e bem diferente de tudo que eu já vi, porque é um combate tático que não usa tabuleiro. A tática dele fica em outro lugar, que eu já vou falar como é que é. E ao mesmo tempo ele ainda é um sistema que foca bastante no narrativismo e tem algumas ideias bem narrativistas e diferentes. Como uma das coisas mais importantes do seu personagem ser a inspiração dele. É um jogo bem romântico, e enquanto o seu personagem tiver uma inspiração ele não pode morrer. Bem, bem bacana. Eu acho que a pegada é isso, para os ouvintes entenderem do setting, né, do feeling. É que a gente fica falando, imagina swashbucklers, capa-espada, três mosqueteiros. Você falou assim, é um jogo muito romântico, mas romântico nesse sentido, né, de valores, de, sei lá, de honra e coisas assim, sabe? Você tem aquela coisa que te inspira a ser maior, e antes de matar um homem, você tem que matar o que ele acredita. Porque isso é verdade, porque ele tem uma regra em que você só pode matar definitivamente um personagem depois que você já tiver eliminado as inspirações dele. Então, se você... E os vilões importantes não têm inspirações. Então, antes de matar um vilão, você tem que destruir tudo naquilo que ele acredita. E vice-versa, né? É muito bacana, é muito interessante. Eu vou falar um pouquinho mais dele, porque eu gostei demais desse jogo. E, e ele é muito interessante, não só por esses fatores que a gente falou, mas ele tem algumas ideias muito inovadoras. Ele tem o sistema de combate dele que a gente estava falando, ele é baseado em estilos de combate. Então, imagina que quando você vai combater alguém, você escolhe, meu cara luta com espada e escudo, ou arco e flecha, ou por aí vai. E cada um dos estilos de combate tem uma página cheia de manobras de combate que são colocadas como um grid nessas manobras de combate, e você tem um marcador que você move nesse grid. E aí, como você move, tudo mais é explicado dentro do jogo. Então você decide que você vai dar um parry no ataque do cara, você vai bloquear o ataque, mas já que você bloqueou, as suas próximas opções são limitadas a atacar o braço dele, ou dar um land no cara, ou recuar, e aí você vai tomando as decisões táticas baseadas na maneira como você usa o seu estilo de combate. E o seu adversário pode tentar imaginar como você vai usar o seu estilo de combate para reagir e dando counters no que você for utilizando. Então é muito interessante, sem ser muito complicado. Eu achei que ele tem um sistema muito simples de resolução de conflitos, mas eu adorei, estou lendo, achei fantástico. O cenário parece maravilhoso também.
Um exemplo que eu achei que foi instigante nesse cenário é que eles falam que a inspiração é algo quase mágico e que as pessoas têm noção do poder que a inspiração causa. Tamanho que os nobres fazem com que os camponeses tenham vidas pacatas e sem graça, para que eles nunca se inspirem. Poetas e músicos são caçados e não podem se apresentar para as grandes massas. Porque isso inspiraria as grandes massas, o que é algo que os nobres não querem que aconteça. É muito interessante. Então fica a dica aí, depois, quando se vier um review aí no Escudo do Mestre, a gente fala mais. Beleza. Aí nós temos Best Setting. É uma outra categoria bem legal, né? Melhor É cenário. verdade. Destaque para o Ashen Stars. Da Pelgrane Press. Um livro escrito pelo Robin G. Laws, A né? lenda, o homem, o mito. O Robin G. Laws. O homem do RPG Indie. O que o Monte Cook é pro D&D, Robin G. Laws é pro Indie. Por aí, por aí. O cara é muito bom mesmo. E aí é aquela coisa, é o sistema Ganshu aplicado para ficção científica, batalha entre naves e o caramba, né? Então, aquela coisa, vai no planeta, vocês são meio uma força policial, aí vai no planeta resolver os problemas, tem alienígenas diferentes pra caralho, coisas cibernéticas. Eu acho assim, legal, assim, vale a pena dar aquela olhada. Principalmente porque eu fiquei muito interessado em ver como é que o sistema Ganshu funciona num ambiente de sci-fi. Aí nós temos Cthulhu Apocalipse, The Apocalypse Machine, da Pelgrane Press também, junto com o Graham Wembley, não sei falar o nome desse cara. Walmsley. Walmsley. O que mais Cthulhu aí, botando pressão? Como sempre, não conheço muito. O Cthulhu Britânica também tá no meio. O Cthulhu Britânica é um dos suplementos de Call of Cthulhu, né, do sexta edição, que é mais elogiado. O primeiro Cthulhu Britânica é uma série de 3 aventuras. Foi assim, é considerado uma das melhores a sair em muito tempo. Então eu fiquei bem interessado. Eu pessoalmente li uma parte do Britânica, fiquei, eu quero ver como é que tá esse daí. Esse The Investigator's Guide de Occult London, também da Pelgrane Press. Agora eu tô vendo, é impressionante a quantidade de coisas da Pelgrane Press. Ela tá em todas, né? Eles estão mandando muito. E The Unhallowed Metropolis, né? Que é um jogo de Tesla Punk, vitoriano, com mortos-vivos. Cara, é demais esse jogo. Esse jogo eu precisava ler e fazer um review dele legal. Temos melhor suplemento. Acho que não temos que nos demorar aqui. Tem 2 que eu li. Não, tem um que eu li e um que eu fiquei me interessando muito. Eu li o Agents of Oblivion, que é um suplemento para Savage Worlds, é claro, né? Eu lendo tudo de Savage Worlds. E é bom? É muito legal. Ele é sobre você. A Oblivion é uma agência secreta tal e que combate o sobrenatural. Aí você escolhe se são demônios, alienígenas, caralho. Só que basicamente ele é o jogo que você vai comprar para fazer a sua equipe de investigação do sobrenatural, seja ela o que for. Então com ele você pode tentar rolar MIB, rolar Angel, rolar, sei lá, qualquer coisa nesse Supernatural talvez. Eu acho que um destaque é que no fim do livro ele tem 2 capítulos gigantes dedicados à criação de monstros. Que você pode pegar um monstro e dar uma customizada ou criar um monstro totalmente novo, do zero. Isso é sempre uma coisa bem bizarra, pra ser aquela coisa monstro da semana, fugir daquelas coisas de bestiário prontas, sabe? Bacana. Bem pra surpreender seus jogadores mesmo. Nós temos também, que eu queria mencionar, o GURPS Horror, da 4ª edição de GURPS, mostrando que GURPS ainda vive. Um dos melhores suplementos. O GURPS Horror era um dos melhores suplementos da 3ª edição. E aparentemente da 4ª várias também. Vezes. Agora na 4ª. Tá escrito pelo Kenneth Hyfe. Pelo Kenneth Hyfe, o cara do Rastro de Cthulhu. Exato. Então pra vocês verem, né? Olha o Rastro de Cthulhu de novo. Nós temos também o Dungeons and Dragons Players Options Heroes of the Feywild. Olha só. O Wizards of the Coast também presente, né? Nós temos o melhor website, whatever. Best Writing, eu acho que é legal falar um pouquinho. Best Writing também. A gente tem o GURPS, né? Como a gente tava falando, GURPS Horror. Que também deve estar muito bom, né? Pra estar nessa categoria. O Panopticon, que é um suplemento do Eclipse Phase. Um ótimo RPG também. Que também tá CPI. Esse Stealing Cthulhu não vi. Nem eu. O The Investigator Guides to Occult London, né? Que a gente já tinha comentado. Da Pelgrane. Da Pelgrane. E o Your Whispering Homunculus. Que eu vi o título, separei e falei, vou dar uma olhada, mas eu acabei não vendo.
Não Então, conheço. realmente, a única coisa que eu li mais ou menos, faz uns 15 minutinhos, eu dei uma folheada e li um capítulo, foi o GURPS Horror, que tá bem legal mesmo. Tá muito bom. E, por fim, o melhor filme, né? Que é o Produto do Ano. Produto do ano. Uma categoria mais longa, a gente só vai passar por cima, que a gente já falou de todos eles. Todo que tem aqui a gente já comentou em algum momento, né? Então, esse é o creme de la creme. Cthulhu Britânica, o GURPS Horror, o Encyclopedia of Beasts, que é um bestiário. O Hollow Point, novamente, o Madness at Gardemore Abbey. A aventura do D&D, né? Marvel Heroic Role Playing Basic Game. Tranquilo. O Masks, que é um suplemento com trocentos NPCs e coisa e tal. 1000 NPCs, e assim, depois eu fui ver, são NPCs eles são divididos por cenário. Então você tem os NPCs de fantasia medieval, os NPCs de sci-fi. É bem interessante, assim. Eu gosto desse tipo de suplemento. Aí nós temos a Beginner Box. Um suplemento chamado Star Hero. Se não me engano, ele é pro Hero System. Eu acho que é pro Hero System. E o Stealing Cthulhu. E o Stealing Cthulhu. Então ficamos aí com o nosso episódio de hoje sobre os nominees, os nomeados aos Emmys. Espero que nós tenhamos instigado a curiosidade dos nossos ouvintes com relação a alguns desses títulos que parecem ser muito bons. Verdade, dê uma olhada aí, cheguem aí, vai estar o link, dê uma olhadinha. Se você domina o inglês, e 75% dos ouvintes da Terceira Terra dominam o inglês, dados estatísticos encontros. Dados estatísticos. Exato. Tem coisas aí muito boas por preços muito legais na Drive-Thru para você comprar. Exato, o próprio. Então eu aconselho bastante você dar uma olhada. O próprio Spellbound Kingdoms que eu adorei mesmo, paguei $10. Então. Tem o Do, que a gente tá falando bastante, que tá $10. Tudo bem, $10 hoje em dia não é $10 como era 2 anos atrás, né? Acho que tá $2 e pouco, sendo R$20. Mas mesmo assim é um preço legal para você comprar. O Spellbound Kingdoms é um jogo completo, com regra, cenário, 300 páginas, colorido, lindo pra caramba. Você pode baixar o colorido ou baixar o preto e branco, né? E tá custando R$10, cara. Então, se $10, $20. Se você for ver, é lucro. É bem legal pra você conhecer. Vale a pena. Então fica aí, ouvintes, o nosso escudo do mestre House, que acabou ficando do tamanho de um escudo do mestre normal. E ouvintes, eu vou falar, se vocês quiserem mais House, falem. Mas se vocês não quiserem mais, falem também. Exato. Porque a gente faz uma experiência com o House, é o nosso papo de bar, né? Exato. Não que o escudo do mestre não seja, mas o escudo do mestre é um papo de bar organizado. O House é um papo de bar wherever. Queima muito neurônio. É verdade, faz pauta, vai pesquisar. Essa parada aqui é só, eu acho isso. Esse é de momento, e tal coisa, vamos gravar, vamos. Exato. Então, ouvintes, espero que tenham gostado e até a próxima. Até a próxima, E ouvinte. lembrem-se... Opa, verdade. Verdade, podem até haver podcasts melhores. Mas só o escudo do mestre faz a cobertura do N. E é verdade, eu nunca vi outro. Acho que não tem nenhum outro que faz mesmo. É só às vezes não vale a pena, né? A gente tá fazendo uma merda, mas tudo bem. Falou, ouvintes. Obrigadão, até a próxima. Até mais, gente.